tem uma porção especial através da tua filha. Usa ela para a honra e glória do teu santo nome. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Graça e paz, igreja do Senhor. Podem sentar. E eu estava ali pensando, Senhor, o que eu vou falar mais se o Senhor já fez tudo? O que falar, né? E o texto de Jeremias 29. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Enquanto eu estava ali, Deus estava tratando comigo nesse texto. Sempre tem algo que a gente pode fazer mais, a gente pode buscar mais, sempre. Glória a Deus. A palavra hoje é bem breve. O pastor disse que tinha furado o tempo. Então, vamos embora. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem é você? Você é daquela pessoa que se aproxima de quem conhece? Ou você é aquela pessoa que se aproxima para conhecer? Vocês conseguiram entender? Nós nos aproximamos de quem conhecemos, ou nós conhecemos quando nos aproximamos? Eu confesso que eu sou uma pessoa muito na minha, muito quieta, muito calada, até conhecer. Então, por muitas vezes as pessoas dizem, ela é muda, ela é calada. Tássia sabe disso. Até em determinados momentos a gente fazia um momento de comunhão e eu estava ali, quietinha no meu canto. Por quê? Porque eu não conhecia. Então eu só me aproximava depois que conhecia. Mas o que Deus quer de nós é que nós nos aproximemos para conhecer mais dele. E a palavra de hoje ela se encontra no texto de João, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos, mas eu não vou ler todos. Eu vou tentar contextualizar e a gente vai ler alguns. Nesse texto, João capítulo 1, relata a história de João Batista. Relata de como Jesus veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Mas aí ele fala da história de João Batista. E João Batista, ele estava batizando. E, a partir disso, os sacerdotes, os fariseus começaram a ficar preocupados com aquela situação. Como assim? Tem alguma coisa acontecendo muito estranha ali do outro lado. Tem um homem que batiza. Tem um homem que a gente não conhece, a gente não sabe quem é. Eles começaram a ficar de orelha em pé. Tem algo muito estranho acontecendo. Então eles vieram de Jerusalém para questioná-lo. E eles chegam para João Batista e dizem assim, olha, tu és o Cristo? E João Batista fala, não sou. Tu és Elias? E João Batista, não. Tu és profeta? E João Batista também diz, não. Mas João Batista, ele sabia quem ele não era, mas ele também sabia quem ele era. E ele diz assim, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Nós precisamos saber quem nós não somos, porque muitas vezes nós queremos ser quem não somos, e quem de verdade nós somos. João Batista entendeu quem ele era. Ele era a voz que clamava no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Ele foi chamado para isso, ele nasceu com esse propósito. Endireitar o caminho do Senhor. Preparar a chegada do rei. Por favor, alguém pode desligar esse ventilador? Preparar a chegada do rei. Então os fariseus, eles questionam, olha, se tu não és o Cristo, se tu não és Elias, se tu não és profeta, por que tu estás batizando? Com que autoridade você batiza? E aí João diz, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis.
Fecha teus olhos, a gente vai orar mais um pouquinho. Pai, graças eu te dou pela porção da tua palavra, Senhor. Deus, ministra o coração do teu povo assim como tu falasse comigo. Fala aquilo que tu queres, Deus, através de mim e apesar de mim, Senhor. Para que o teu povo entenda o que tu tens a tratar conosco nesta noite. Deus, lança fora toda a distração, tudo aquilo que atrapalhe, tudo aquilo que possa impedir nós focarmos naquilo que tu tens a tratar conosco nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Abre a tua Bíblia aí. Em João 1, capítulo 1. E a gente vai ler a partir do versículo 28. E João diz àquele povo, aqueles fariseus: vocês, no meio de vocês, há um que vocês não conhecem. Eles conheciam Deus de uma forma meramente religiosa. Eles conheciam Deus de vir para um culto numa quinta, de vir para um culto no domingo. Eles conheciam Deus de ir na sinagoga. Eles conheciam Deus de todo o ritual. Mas eles ainda não tinham conhecido Jesus. E Jesus já estava no meio deles. Então, a partir do versículo 28, João 1, 28 diz: essas coisas aconteceram em Betsaida, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E João diz: eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E João diz mais uma vez: eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E aí, nesse momento, a gente começa a se questionar: como é que João não conhecia Jesus? Se a Bíblia diz que eles eram parentes. Possivelmente João conhecia Jesus. Ele só não sabia que ele era o Cristo. Ele não sabia que Jesus era o Messias. Mas ele conhecia Jesus. Mas aí, João diz: eu vi a ação do Espírito Santo sobre ele. E ao ver a ação do Espírito Santo sobre ele, eu consegui identificar que ele é o Cristo. Sabe quando o mundo nos identifica como cristãos? Quando eles veem a ação do Espírito Santo sobre nós. Quando eles veem em nós o fruto do Espírito. Não é o fato de eu estar aqui pregando ou de ser transmitido e o povo vai olhar para mim e me identificar como uma cristã. Não. Não é o fato de eu estar com uma roupa de crente. Não é o fato de eu não estar com minha unha pintada. Não é o fato de eu não usar maquiagem. Não. Não é isso. A gente precisa se identificar assim como cristão. Quando as pessoas olharem para nós e ver em nós o fruto do Espírito. Aí sim, ver o Espírito Santo realmente pousado sobre nós e dizer: não, ali vai um cristão. Porque ele está agindo pelo Espírito. É fácil? Não. Mas nós precisamos nos deixar ser conduzidos por ele. Para que o povo veja em nós, para que o mundo veja em nós verdadeiramente Cristo. O mundo quer, ele nos vê como cristão através das nossas atitudes. As nossas atitudes em casa, as nossas atitudes no trabalho, as nossas atitudes com os nossos vizinhos, as nossas atitudes com os nossos irmãos. Porque a gente costuma dizer, é muito fácil ser crente na igreja. Nem sempre. Nem sempre. A gente precisa repensar nas nossas atitudes, verdadeiramente, como cristãos. Quais são os frutos, o fruto do Espírito?
Qual é o fruto do Espírito? Amor, paz, paciência, bondade, amabilidade, domínio próprio, mansidão. A gente precisa buscar isso. Sempre. Nossas atitudes revelam quem verdadeiramente nós somos. João 8,32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, Ele é a nossa verdade. A palavra é a verdade. Ele vai nos libertar do nosso próprio eu, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos, daquilo que a nossa carne quer fazer e que não deve. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E na continuação do texto, João chega e ele dá testemunho de Cristo aos seus discípulos. João, ele estava com eles, e aí Jesus passa e ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Nesse momento, João estava apresentando Jesus para os seus discípulos. E eu acredito que os discípulos devem ter pensado assim: oi, eu estou com João aqui, só que ali está passando o Cordeiro. É ele, é? Então eu vou seguir ele. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso ir atrás dele. Então os discípulos, eles não perdem a oportunidade. Eles simplesmente vão e eles decidem seguir Jesus e eles querem conhecer melhor. E aí os discípulos, eles se aproximam do Cordeiro de Deus, de Jesus. E Jesus, vendo eles se aproximarem, Jesus pergunta: o que vocês querem? Isso está no versículo 38, irmãos. Diz assim: Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Na versão NVI vai dizer: o que vocês querem? O que vocês querem? Jesus está te perguntando nessa noite: o que você quer? Tu já está se aproximando de mim, mas o que é que tu queres? Jesus nota quando eles se aproximam. E aqueles discípulos chegaram, talvez um pouco sem jeito, talvez um pouco acanhado, talvez um pouco curioso. Mas eles chegaram. Mas eles se aproximaram. Eles não perderam a oportunidade de se aproximar do mestre. Eles chegaram, sem jeito, curiosos, acanhados, mas eles foram. Mas aí, Jesus diz: o que é que vocês querem? E aí eles dão uma resposta a Jesus: nós queremos saber onde o Senhor mora, onde é a tua casa. Os discípulos, eles perguntam isso porque quando eles precisassem de Jesus, eles iam saber onde buscar. Eles iam saber onde encontrar. Então eles vão e dizem: onde o Senhor mora? Mas aí Jesus, ele sempre surpreende. Você convida qualquer pessoa para sua casa? Quem convida qualquer pessoa para sua casa? Normalmente a gente não convida. Alguém que eu acabei de conhecer e eu vou dizer: vem para minha casa? Não. A gente convida quando a gente tem uma certa intimidade. Mas Jesus tinha acabado de conhecer aqueles homens. E o que é que Jesus diz? Vem e vejam. E eles vão até a casa de Jesus. Só vai para a nossa casa quem tem intimidade. E Jesus está dizendo: eu quero ter intimidade com vocês. Eu vou te levar para a minha casa. Eu quero ter relacionamento com você. Eu vou te levar para a minha casa. Eu vou te mostrar onde é a minha casa. Vem. E eles foram. E eles ficaram até por volta das 4 horas da tarde. Eles passaram um dia ali com Jesus. Só que um dia com Jesus é pouco. Um dia com Jesus é pouco para o que a gente tem a viver. Uma vida com Jesus é pouco para o que a gente tem a viver. Porque nós vamos viver a eternidade com Jesus. Amém? Um dia é pouco. Mas eles passaram um dia conhecendo ali do mestre, aprendendo com o mestre. Só que algo me chama a atenção na continuação do texto. É porque nós podemos conhecer Jesus. Nós podemos ter relacionamento com Jesus. Nós podemos ter intimidade com Jesus. Mas nós não podemos querer isso apenas para nós. O que foi que André fez? Abre aí.
Deixa aberto o versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviam aquilo de João, ou seja, lá João Batista, e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. André, ele vai até seu irmão e ele vai falar para o seu irmão que tinha encontrado Jesus. Ele fala para o seu irmão que tinha encontrado o Messias, o Cristo, o ungido, aqueles a quem eles esperavam. E o interessante é que André começou a evangelizar ou a falar de Jesus para os da própria casa. Ele foi primeiro falar para o seu irmão. Ontem eu fiz uma dinâmica no PG e exatamente tem um texto: pregue o evangelho para os da sua família. E uma das pessoas que pegou esse papel disse: logo isso, porque é difícil. Talvez seja o mais difícil a gente pregar para os nossos. Porque são os que nos conhecem, os que conhecem os nossos defeitos, os que conhecem as nossas falhas, os que conhecem as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. E às vezes a gente trava nisso. Não vou falar de Jesus para minha família, porque eles sempre vão ter alguma coisa para me julgar. André não pensou nisso, ele foi apresentar Jesus ao irmão. E ele leva o irmão até Jesus. E eu fico pensando, a Bíblia não diz isso, mas eu fico pensando assim. André chegou e disse: bora, Simão, tem aquele que a gente está esperando há muito tempo. Os romanos estão aqui nos dominando e chegou o Messias. Você tem que vir até ele. Vem, não adianta. Eu não vou ficar aqui falando, porque não vai adiantar. Tu tem que vir e ver. Venha e veja. Não adianta. Eu falar de Jesus para você é totalmente diferente de você experimentar a presença dele. O que as pessoas falam para você talvez te deixe com água na boca, mas você experimentar, não tem comparação. Não tem comparação. E aí, André, ele vai, apresenta Jesus ao seu irmão e leva seu irmão até Jesus. No versículo 42 vai dizer: e levou até Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. E aí, no dia seguinte, Jesus chama Filipe. Só que Filipe também não fica com Jesus só para ele. Filipe também vai falar de Jesus. E ele vai falar para quem? Para Natanael. Filipe vai até Natanael e diz: olha, Natanael, eu encontrei o Cristo, o Messias, aquele a quem tanto esperávamos. Olha, Natanael, aquele que a gente conhece de ouvir falar no sábado na sinagoga. Ele está aqui. Eu encontrei ele. Ele está aqui. Jesus está aqui. E Filipe chega para Natanael e diz: é ele, você precisa vir conhecer. Chega de conhecer Jesus apenas na teoria. Chega de conhecer Jesus apenas do que estão falando na sinagoga. Ele está aqui. E Natanael faz: ele é de onde? Ele vem de onde? E ele diz: de Nazaré. Não é de Nazaré da Mata, não. Tem alguém de Nazaré da Mata aqui? Não é Nazaré da Mata. Ele vem de Nazaré. E ele faz: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode ter alguma coisa boa lá em Nazaré? E é lindo como Deus trabalha. É perfeito como Deus faz. Porque quando o lugar era ali, o mais desvalorizado, Deus diz: eu vou tirar o rei dos reis daqui.
Quando olham para você e não te enxergam, não sabe que através de você tem Jesus brilhando. Quando olham para você e querem te acusar e te julgar e te criticar, não conseguem enxergar que Jesus é na tua vida. Pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Pode. O rei dos reis saiu de lá. E Filipe faz o quê para Natanael? Vem e vê. Vem ver, Natanael. Tu estás achando que não, é? Tu estás achando que não vai sair nada de bom de Nazaré? Vem ver. Tu precisa ver, tu precisa provar. Vem ver. E muitas vezes a gente é como Natanael. Natanael era aquele amigo de Filipe, cético, o questionador, o que duvidava, o que queria agir apenas pelo que estava na mente dele, no intelecto dele. Muitas vezes nós somos assim. Céticos, questionadores, duvidamos. Só acreditamos no nosso entendimento, nos nossos achismos, na nossa cultura. Acreditamos que Deus vai agir conforme o que está projetado na nossa cabeça. Mas por que comigo, Senhor? Por que tem que ser desse jeito? Porque eu não pensei que ia ser assim. Não importa o que tu pensou. Deus faz como Ele quer. Deus faz da forma que Ele quer. E sempre será o melhor para a gente, independente da forma. Mas aí, nos achamos dono da sabedoria, queremos declarar como Jesus vai fazer e acabamos sendo enganados pelo nosso próprio entendimento. Mas Natanael, ele deu ouvido a Filipe. Ele foi ver o que é que tinha naquele homem. Natanael, ele atendeu o convite de Filipe. E Jesus, ele olha para Natanael e diz: eis um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Versículo 47. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, em quem não há engano. E disse Natanael: de onde me conheces tu? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Estando tu debaixo da figueira, eu te vi. Estando tu no teu quarto trancado chorando, Jesus te viu. Estando tu no caminho de ônibus voltando e falando com Deus, Ele te viu. Estando tu nas tuas dores, nas tuas angústias, no teu sofrimento, Ele te vê. Mas Ele também te chama: vem ver. Jesus, Ele te viu, mas Ele também quer que tu vejas Ele. Aleluia. Eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Não permita ser enganado pela tua sabedoria humana, pelos teus achismos, pelos teus conhecimentos, pelo teu intelecto. Porque se você se permitir ser enganado, você não conhece o Mestre. Se Natanael permitisse ser enganado por aqueles questionamentos, por aquelas dúvidas, ele não conheceria o Mestre. Mas ele deixou de lado e foi. Ele deixou de lado tudo aquilo e foi. E ele teve a oportunidade de conhecer o Mestre. E Jesus diz: eu te vi ainda embaixo da figueira. Eu acredito que Jesus estava querendo dizer a Natanael: olha, Natanael, eu te conheço. Eu te conheço antes mesmo de tu me conhecer. E aí a palavra vai dizer que Natanael reconhece Jesus como Filho de Deus. Versículo 49 diz: Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E aí ele reconhece. Mas a palavra, ela não nos diz o que aconteceu nessa conversa.
parece talvez que está faltando algo. Parece que a conversa foi muito mais além disso. Mas para a gente, cabe apenas isso. É o que a palavra tem. Mas aí, para mim não importa. Se tem alguma coisa a mais, o que aconteceu, o que não aconteceu. Sabe? Porque eu acho que o que foi mais importante ali foi Natanael chegar até Jesus e olhar, olho no olho. Chegar até Jesus e olhar, olho no olho. Isso foi o mais extraordinário. E aí, aquele olho no olho transformou Natanael. Só olha, olho no olho, quem se aproxima, quem vem e vê. Só olha, olho no olho, quem tem intimidade para isso. Vou tentar explicar. Muitas vezes, a gente quer olhar olho no olho de uma pessoa e você não tem intimidade. E logo o seu olhar vai se desviar. Você não vai conseguir ficar ali com os olhos fixos na pessoa, porque é até constrangedor. Mas quando você tem intimidade, você para e eu posso ficar aqui a noite toda olhando nos olhos do meu marido, porque eu tenho intimidade com ele. Mas eu não vou ficar, porque senão a gente vai se estender muito, tá? Então, você pode ficar olho no olho quando você tem intimidade. O olho a olho transformou Natanael. O fato é que Natanael, ele se aproximou de Jesus. E ele se deixou ser transformado. Ele se deixou ser reconhecido por Jesus. E também conhecer Jesus. Aleluia. O Jesus que estava lá naquele momento é o mesmo Jesus que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que quer olhar nos teus olhos. É o mesmo Jesus que quer transformar a tua vida. É o mesmo Jesus que quer que você deixe essas bagagens de fora para simplesmente olhar nos olhos dele. É o Jesus que diz: vem e vê. O Ministério do Louvor pode subir, a gente já está terminando. Vem e vê. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele já te viu. Ele já te viu. Jesus, ele te viu antes mesmo de tu chegar aqui. Jesus, ele te viu na tua casa. Jesus, ele te viu na tua dor. Onde muitas pessoas que, por vezes, estão próximas a você, não conhecem a tua dor. Mas Jesus, ele conhece. E ele já viu. Pode ter certeza disso. Aleluia. A gente só tem como ver Jesus, a gente só tem como olhar nos olhos deles quando a gente chega perto. E o tema da palavra hoje é: venha e veja. Venha e veja. Se aproxime. Jesus, ele te quer bem perto. Deus, ele nos quer tão perto, mas tão perto, que ele decidiu morar dentro de nós. Ele te conhece por dentro e por fora. Como fala no Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu pensar, tu conheces o meu deitar, o meu levantar. Tu viste a minha substância ainda informe. Tu viste os meus ossos sendo feitos no ventre da minha mãe. Todos os meus dias foram escritos por ti, quando nenhum deles ainda existia. Quem é esse Deus que nos conhece? É o Deus que quer se tornar conhecido. É o Deus que quer se revelar. É o Deus que está aqui hoje. É o Jesus
que se revelou durante todo o culto. Eu não creio que você não tenha sentido a presença de Deus neste lugar. Eu não creio. Porque Jesus, ele se revelou desde o início até agora. Jesus, ele se revelou desde a chegada dele. Versículo 18 de João 1 vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai o revelou. Hebreus capítulo 1 versículo 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, Jesus, o próprio Deus revelado. O próprio Deus revelado. Deus tentava se revelar o tempo todo, através dos profetas, diversas formas. Mas ninguém conseguia revelar verdadeiramente quem era Deus. Então Deus faz o quê? Peraí, meu filho vai descer e vai mostrar quem sou eu de verdade. Meu filho vai descer e mostrar o que é que eu quero de vocês, para que vocês verdadeiramente conheçam, para que vocês verdadeiramente me conheçam. Venham e vejam quem sou eu. Quem sou eu? Mais do que conhecer, Ele quer te tornar conhecido. Ele quer nos revelar os seus segredos mais profundos. No versículo 50, e a gente vai encerrar aqui, João capítulo 1, versículo, vou ler o 50 e o 51. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe, isso ele falando com Natanael, porque disse, vite debaixo da figueira, creis? Coisas maiores do que essa verás. Diz ao teu irmão aí, coisas maiores tu verás. Coisas maiores tu verás. Se achega a Deus, e Ele se achegará a vós. Coisas maiores tu verás. Deus quer revelar, Jesus quer revelar o sobrenatural dele. Aleluia. Mas esse sobrenatural a gente só alcança se nós nos aproximarmos dele. De longe a gente vai ficar só olhando e desejando. Nós precisamos nos aproximar. Venha e veja. Versículo 51 diz: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aleluia! Os céus estão abertos neste lugar. Mas não somente os céus. Não somente os céus estão abertos. Os braços do Pai também estão abertos para você no dia de hoje. O que é que te impede de vir até Ele? O que é que te impede de se aproximar dEle e olhar nos olhos? E olhar nesses olhos de amor. E olhar nesses olhos de misericórdia, de compaixão. O que é que te impede? Não deixe essa oportunidade passar. Os céus estão abertos e os braços dele